Pessoal, boa tarde para todos. Eu queria dar sequência com vocês no módulo da disciplina que trata de manutenção em sistemas industriais. E na aula de hoje, eu queria abordar com vocês o problema de subtensão. Tá? É um modo de falha, né, que promove Só um minutinho. Voltando aqui, a subtensão é outro modo de desarme, né, ou de falha, né, que a gente tem no sistema mecatrônico. E, como o nome indica, ela ocorre quando a tensão de alimentação da nossa planta mecatrônica está baixa. Tá? Então, é por isso o nome subtensão. Qual que é o problema de tensões baixas? A gente levantou no laboratório de máquinas e aqui nessa disciplina, quando a gente estava estudando os controladores de torque, a gente levantou uma expressão que relacionava o torque eletromagnético com a tensão de alimentação da máquina, né, em regime permanente. Então a gente pegou o modelo da máquina em regime permanente, que podia ser desenhado como um circuito, e nós vimos que o torque eletromagnético, né, ele poderia ser expresso de várias maneiras, e em uma dessas maneiras a gente descreveu o torque como sendo uma constante, né, dada por 3 meios vezes o número de pares de polos. Entrava aqui também a resistência de rotor, tá? Ou seja, parâmetros constantes vezes o escorregamento, vezes a relação tensão sobre frequência ao quadrado, né? E no evento de subtensão, o que vai acontecer? O módulo das tensões, ou a amplitude das tensões nas três fases vai reduzir, ok? A gente vai pegar e vai observar um sinal de tensão nas três fases que possui uma redução na sua amplitude. Tá? A gente tem aqui, digamos que seria amplitude nominal, né, e o sistema está operando com as suas tensões trifásicas com amplitude nominal, e de repente a tensão tem a sua amplitude reduzida. Tá? Digamos que essa seja a tensão na fase A aqui. Tá? E aí, por vezes, a gente tem essa redução nas três fases, tá? Ou esse afundamento de tensão nas três fases. A frequência se mantém a mesma, tá? É só a tensão que cai. Então, o que a gente observa nos eventos de subtensão, né? Que o torque vai cair com o quadrado da tensão, ok? Bom, e essa queda na capacidade de torque da máquina pode ser perigosa, né? Se a gente tiver, por exemplo, com o içamento de uma carga, né, promovendo aqui o deslocamento de uma carga na vertical, quando a gente perde a capacidade de torque, o torque está sendo realizado aqui nesse eixo, a gente pode fazer com que a carga despenque, ok? Então isso não é nada bom.
ok? Se você precisar deslocar a carga numa correia também, você vai ter problema, você não vai conseguir torque adequado para promover o deslocamento de carga. Você pode, inclusive, ter essa carga descendo, se nenhum freio mecânico travar esse movimento, tá? E um outro problema também é o seguinte, se você tem um afundamento de tensão, todo mundo da barra, tá ligado no mesmo barramento, vai observar aquele afundamento, né? Então, vou colocar aqui um sistema elétrico com um diagrama unifilar. Tá? Então, aqui a gente tem um barramento trifásico, eu estou representando com uma única linha, por isso unifilar. Tá? E todo mundo aqui conectado a esse barramento, todas as máquinas, a gente vê que as máquinas operam como fontes de corrente, né? Elas são vistas pelo sistema elétrico como fonte de corrente, então todas elas vão perceber esse afundamento de tensão. E aí, alguns processos, tá, podem não ser prejudicados por isso. Digamos que aqui a gente tem o alimentador dessa barra, tá? E aí a barra tem essa tensão aqui, né, na fase A, da fase B defasada de 120 graus e a da fase C defasada de 240 graus. Tá? Então podem existir processos que não sejam severamente prejudicados. Né? A máquina perde capacidade de torque, mas digamos que no momento daquela operação a gente não tenha também carga nominal no eixo da máquina. Né? O projeto é feito para tração da carga nominal, mas por vezes a gente traciona cargas menores que a nominal. Né? E você pode perguntar, poxa, mas mesmo assim, né, ao se observar a subtensão, a gente deveria desarmar o barramento, né? Até que tem alguns contextos que é perigoso mesmo operar com subtensão, igual eu falei com vocês, você está içando uma carga, você perde capacidade de torque, né, você vai ter também pioria, você vai ter problema, né, na sua capacidade de içamento. Né? E a carga pode descer, pode despencar, isso é altamente perigoso, ok? Agora, tem cargas que não, você consegue conviver com tensão um pouquinho mais baixa. Só que existe um problema aqui que é o seguinte: quando a tensão cai, né, todo mundo que é conectado àquele barramento vai perceber o afundamento de tensão, porque as cargas são alocadas em paralelo. Não é o sistema elétrico, a gente aloca as cargas em paralelo. Bom, quando ocorre o afundamento de tensão, as máquinas, todas elas, vão apresentar o seguinte comportamento. Vou colocar aqui a curva de torque e velocidade. Aqui a gente teria, por exemplo, tensão nominal, a frequência nominal. Né? Como nós vimos aqui em cima, ó, quando a gente mantém a frequência em 60 Hz, que é o que acontece no evento de subtensão, e a tensão cai, o que vai acontecer? Para cada escorregamento, o torque cai também. Tá? Então, se a gente marcar aqui na curva do torque da máquina um dado escorregamento, digamos que na condição nominal de operação, né, a gente tenha esse torque
desenvolvido a esse escorregamento aqui, ó. Tá? Pela expressão do torque que a gente escreveu lá em cima, eu vou repetir para não ter que voltar lá em cima toda hora, vai ser melhor para o raciocínio fluir aqui, ó. Vs ao quadrado sobre F ao quadrado. Bom, então a gente vai observar que com o afundamento de tensão, com a redução na amplitude da tensão, nesse mesmo escorregamento, que é esse aqui, tá? A tensão o torque vai cair em proporção inversa ao quadrado da tensão. Então você vai ter o torque assim, por exemplo. Tá? O que vai acontecer, moçada? Como comentamos em outros momentos, a máquina tem capacidade de rejeição de carga, tá? O que significa que ela acompanha automaticamente o torque eletromagnético da máquina, acompanha automaticamente o torque da carga, sem a gente fazer nada, né, na região estável de operação. Então, se a carga, né, em questão, que está no eixo da máquina, por exemplo, tivesse nesse nível aqui, ó, né, a carga é correlata ao efeito mecânico, o manipulador e o corpo mecânico que estão alocados no eixo. Se tem um problema no terminal elétrico, a carga mecânica não quer nem saber disso, né? Continua sendo o mesmo nível de carga, tá? Não é o mesmo nível de carga, é a mesma carga mecânica. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Antes do afundamento de tensão, a gente tinha esse ponto de operação aqui, com o torque eletromagnético, né, da curva preta, empatando com o torque de carga da curva verde. Quando a tensão tem a sua amplitude reduzida, subtensão, a máquina só vai conseguir operar nos pontos da curva azul. E aí, a gente vai observar, né, que logo após o afundamento, né, passado o transitório eletromagnético, que é rápido, o torque que a máquina consegue disponibilizar está menor que o torque de carga. Então o sistema começa a frenar, né? Então velocidades cada vez menores, o torque eletromagnético vai subindo pela capacidade dela de rejeição de carga até aqui, ó. Que é o torque eletromagnético da curva azul empatar com o torque de carga aqui nesse ponto, tá? Então esse é um ponto de alto escorregamento, pessoal, aqui, né? Já que a tensão caiu, para que o torque da máquina, que é o torque eletromagnético, seja igual ao da carga, né? O que vai acontecer após o processo de rejeição de carga, o escorregamento vai ter que subir, tá? Então, agora a máquina passa, então, a operar com esse escorregamento aqui, ó. A frequência continua 60 Hz, quer dizer que o ponto de torque nulo continua o mesmo, só que a velocidade mecânica está mais baixa. E aí o escorregamento no novo cenário, após o afundamento de tensão, passa a ser esse aqui, ó. Né, que é um escorregamento mais alto, né? Com escorregamentos elevados, né, a gente tem também correntes de estator elevadas. Ok? Então a gente vai... você pode observar até pelo modelo da máquina em regime permanente, quando a gente fazia os circuitos simplificados, que explicavam muito bem o comportamento de máquinas de grande porte, né? E o circuito simplificado 2, né, a gente apresentou o circuito simplificado 1, que descrevia o comportamento da máquina na partida, o 2, né, que era esse que explicava o comportamento em carga, e o comportamento em carga nominal, né, o próximo a nominal, e em baixa carga também, né? E ele tinha essa estrutura aqui, ó, né? E o escorregamento que aparece aqui no denominador
Ele é definido pela diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade da peça mecânica, né, vista nos terminais elétricos da máquina. Então, aqui, ó, esse escorregamento que aparece aqui é esse, ó. Então, se o escorregamento cresceu, essa impedância toda reduz, né, porque o escorregamento está no denominador. Né, a corrente no rotor cresce, né, e aí a gente acaba tendo uma corrente no estator também mais alta. Tá? Bom, essa corrente ela pode levar a sobrecarga, tá? Esse é um potencial problema aqui que você tem como consequência da subtensão. E aí a gente começa até a abordar um assunto que eu vou tratar com vocês nos nossos futuros encontros, que é esse encadeamento de eventos de desarme. Tá? Então, às vezes, você fala assim, poxa, mas desarmou por sobrecarga, né? E aí você vai olhar, poucos milissegundos antes, teve um alarme de subtensão, né? Ou seja, desarmou por sobrecorrente, então deu um curto-circuito na máquina. E várias vezes antes houveram desarmes por sobrecarga. Não são coisas desconexas, elas são conectadas, são conexas. Tá? Por exemplo, várias sobrecargas, igual a gente estava explicando ontem, fazem com que a temperatura da máquina vá crescendo e antes dela reduzir a temperatura ambiente, a gente faz com que ela cresça de novo. E antes dela reduzir, a gente faz com que ela cresça de novo. Até chegar a um ponto que a gente danifica o verniz isolante. E aí, na hora que a gente tenta uma próxima partida sem isolante, né, igual o nome do material preconiza, né, o verniz isolante. Sem o isolante, a máquina vai ter curto-circuito. Você tem condutores alimentados ali em tensão, né, e muito próximos, né, nas ranhuras da máquina, ou mesmo em contato com a carcaça da máquina. Então, vai dar curto. Tá? Então, não é de se estranhar, né, um evento de sobrecorrente após vários eventos de sobrecarga. Tá? Com subtensão também pode acontecer, né, uma consequência, né, como consequência, um evento de sobrecarga, porque o escorregamento da máquina vai crescer. Tá? E um outro problema, ou seja, isso aqui já convida a se desarmar o barramento por isso, por esse motivo. Tá? Agora, a gente pode também deixar, né, a proteção do sistema trabalhar de maneira seletiva, já que não é uma garantia de que qualquer uma dessas máquinas vai trabalhar em sobrecarga, então a gente pode deixar a proteção de cada uma das máquinas sozinhas atuar só na máquina que tem sobrecarga. Tá? A gente poderia deixar só a proteção da máquina que está em sobrecarga, desconectar esta máquina do sistema. Né? Isso até é uma premissa do trabalho das equipes de proteção. Chama seletividade. Ou seja, só se desarma quem está com problema. Tá? Então, você podia até falar assim, não, para sobrecarga eu tenho proteções individuais para cada máquina, então eu não vou, né, desarmar a barra inteira, abrindo essa chave aqui, ó, quando há subtensão. Você poderia até pensar dessa maneira, mas também não vale a pena, porque é o seguinte, quando a tensão retorna, todo mundo entra em regime de partida ao mesmo tempo. Tá? Está todo mundo operando com escorregamento alto, né? E aí vai chegar um momento que a tensão vai voltar a adquirir o seu valor nominal.
o valor dentro de uma faixa aceitável. Às vezes não é o nominal, mas está dentro de uma faixa aceitável. Vou representar aqui, ó, vai ter um momento, né, que a tensão recupera o seu valor nominal. Então, esses eventos de afundamento de tensão, a literatura indica aqui de 3 a Leonardo. 10 ciclos da rede, mais ou menos, tá? Ok? Então, assim, são fenômenos relativamente rápidos. Eu vou mostrar daqui a pouco como que eles ocorrem, tá? O que justifica aqui a presença deles, tá? Mas são fenômenos rápidos, tá? E aí o que vai acontecer? No momento, passado a causa que fomenta o afundamento de tensão, opa, valeu, obrigado. Bom, então aqui, moçada, vai chegar um ponto, né, que vai se extinguir a causa que levou ao afundamento de tensão, a tensão volta, né, ao seu valor nominal, e quando ela volta ao seu valor nominal, a gente coloca a máquina exposta ao mesmo cenário que acontece na partida, né? Ou seja, um PU de tensão, né, tensão alta, com a ou tensão nominal, né, nem tensão alta, mas escorregamento muito alto, é o mesmo cenário da partida. Ó. Se a gente olhar aqui na curva, nessa curva preta que a gente desenhou, né, para representar o comportamento da máquina com alimentação nominal, o que a gente observa aqui, né? Que o escorregamento, ele cresce para cá, ó. Então, enquanto a máquina está partindo, né, ou seja, a velocidade está baixa, o escorregamento está alto. Tá? Então, eventos de partida são eventos de escorregamento muito alto. E o que a gente viu nas nossas simulações do curso de máquinas? Que enquanto o escorregamento está alto, ou seja, velocidades baixas, a corrente de estator é muito alta, não é? Que é a corrente de partida. Até comentamos dela ontem, né, como uma das possíveis causas de eventos de sobrecarga, né, que tem que ser, inclusive, monitorada pelos relés de proteção, porque se a partida não for extinta ou não se concluir antes do tempo de rotor bloqueado, a máquina vai queimar, exatamente porque essa corrente é muito alta. Né? Então, o que vai acontecer aqui com o afundamento de tensão? Né? A gente vai operar com esse escorregamento aqui, que a gente mostrou, que é um escorregamento alto. Por exemplo, na hora que a tensão da rede voltar ao seu valor nominal, a máquina deixa de operar na curva azul e volta a operar na curva preta. Tá? E aí o que vai acontecer? Como a velocidade mecânica não muda na mesma dinâmica dos fenômenos eletromagnéticos, né, a velocidade mecânica durante esse retorno da tensão e após extinto transitório de torque eletromagnético, a velocidade mecânica quase que não mudou. E a frequência
não mudou hora alguma. Só a amplitude da tensão que reduziu, a frequência não. Né? Então, ela vai estar operando no eixo da velocidade, né? Ela vai estar operando aqui nesse ponto. E aí, nesse valor aqui de velocidade, antes ela operava nesse torque, e de repente o torque vai para esse nível aqui, para esse patamar. Tá? Que ainda é um nível de torque que a máquina desenvolve durante a partida. Tá? Geralmente aqui, ó, o pico de torque, se você olhar nos catálogos das máquinas, né, você vai ver que os picos de torque são tipicamente 2,7 a 3,2 vezes o torque eletromagnético nominal. Então, é muito torque, tá? Tem muita corrente, então muita potência térmica. Tá? Ela até aguenta operar nesse nível de torque, mas por curto intervalo de tempo, igual a gente comentou em outros encontros. Então ela vai estar com esse torque altão, agora maior que o torque de carga, aí a velocidade da máquina começa a crescer, né, ela começa a operar nesses pontos aqui, ó, velocidades maiores, e ela desenvolve torques menores nesses pontos. E aí ela vai, né, excursionar por esses níveis de torque até o torque eletromagnético empatar com o torque de carga novamente. Tá? Só que aí ela vai estar em regime de partida, por um intervalo menor, mas ainda assim ela vai estar experimentando uma corrente compatível com o regime de partida. Tanto essa máquina quanto as vizinhas, as outras máquinas que estão em paralelo com ela no mesmo barramento. Okay? Então vai estar todo mundo em regime de partida. E aí, como a corrente dessas máquinas, né, I1, I2, I3, I4, e quantas máquinas forem, né, conectadas aqui, todas elas vão circular aqui pelo alimentador da barra. Tá bom? E aí, como todas elas estão passando por regime de partida, você vai colocar o alimentador tendo que suprir corrente de partida para todo mundo simultaneamente. E aí, com certeza, o relé de proteção vai mandar o disjuntor desarmar por sobrecarga. Tá? E aí, isso dá um argumento forte para que a gente desarme o sistema, é um outro argumento forte para desarmar o barramento principal do sistema em eventos de subtensão. Tá? Então, tem cargas que podem operar numa condição perigosa se você deixa de suprir tensão nominal, igual içamentos, né, eletroímãs. Eletroímãs ainda eles vão ter uma bateria, né, como fonte backup, mas assim, é melhor, né, se a gente não precisasse contar com ela. Né, içamentos vão ter freios, tá, para poder manter a carga parada, né, no ponto que a gente precisar. Tá? E seria interessante, né, não expor a máquina à necessidade desses elementos. Tá? Mas se tiver subtensão, nós vamos ter que fazer o uso deles. Tá? E aí a gente perde, né, a gente deixa de contar com a ajuda da rede. Então, a gente abre o sistema até se extinguir a causa da subtensão. Algumas cargas, né, vão entrar com seus sistemas de backup, as outras vão simplesmente desarmar e, né, parar de desenvolver torque. Tá? Eu comentei, né, desse desarme por sobrecarga com todos os motores partindo simultaneamente, e pode vir uma pergunta, assim, poxa, mas o sistema elétrico de potência que alimenta essa estrutura não consegue alimentar esses motores com todos partindo simultaneamente? Não consegue. Né? Aqui não é um sistema elétrico residencial, é um sistema industrial. Então, o que acontece? São motores enormes
e que vão operar em tempos diferentes. Tá? Então, você tem um processo onde o início de uma fase do processo depende do final da outra. E aí os motores dessa segunda fase do processo só entram em operação depois que os motores da primeira fase terminaram a sua participação no ciclo do processo. Você não entra com todos ao mesmo tempo. E aí o sistema elétrico ele é dimensionado, tá? Então, cabos, transformadores, disjuntores, barramentos, tá? Pantógrafos, tudo que envolver aqui a alimentação de cargas, elas são dimensionadas contando com isso, contando com essa sequência de eventos ou de partidas de motores, partida e operação de motores. Então você tenta partir todo mundo ao mesmo tempo, cada um com uma corrente 6 vezes maior do que a nominal, o sistema elétrico não é dimensionado para isso. Ele vai pegar e vai desarmar por sobrecarga. Tá? Então, a gente considera subtensão, né? Você assim, pô, mas qualquer nível de tensão mais baixa é subtensão? Não. Tipicamente, os sistemas operam quando a amplitude da tensão fica a 80% do valor nominal. Ok? Então, com amplitudes, né, menores do que 80% da amplitude da tensão nominal, digamos que a amplitude nominal seja essa aqui, ó. Tá? Então, nessa amplitude aqui, com amplitudes menores que a nominal, o sistema vai desarmar por subtensão. Ok? Bom, tem equipamentos que tratam, né, e garantem que cargas críticas não sejam afetadas por eventos de subtensão. Um deles, inclusive, é chamado de DVR, Dynamic Voltage Restorer. Ele é um sistema eletrônico de potência que soma a tensão, ele fica entre a rede e a carga. E ele soma a parcela de tensão que a rede deixa de suprir, para que a carga não observe afundamento de tensão. Tá? Então, ele tem aqui um transformador, né, trifásico, aqui vem a carga, tá? Uma máquina qualquer. E o primário dos transformadores nessas três fases são conectados, tá, na saída de um inversor de frequência. Então você pega o primário aqui, que são essas bobinas que eu desenhei em vermelho, você pode fechar, por exemplo, aqui em estrela, e as três fases da saída aqui, ó, são conectadas num inversor, igualzinho que a gente usa para acionar motor. Você tem um inversor de frequência aqui. E esse inversor, ele é conectado à rede, né, desse lado, né, tem uma indutância aqui de conexão à rede,
E o que que ele faz, né? Ele aproveita da capacidade de suprimento de corrente da rede. Mesmo embora exista o afundamento de tensão, por vezes a rede ainda tem condição de suprimento de corrente, tá? Então ele pega essa corrente da rede, né? É, então ele faz com que circule, né, corrente da rede, né, no seu interior, é igualzinho um inversor regenerativo que a gente trabalha, e aí, só que o controlador que comanda as chaves da ponte inversora, ele opera para que a tensão que apareça em cada uma das fases, por exemplo, a tensão que vai ser imposta na fase A do DVR, seja igual à parcela de afundamento que a tensão da rede observou. Então, se, por exemplo, a tensão da rede aqui, vamos colocar esse VA que a gente fez aqui do lado, ó, se a tensão da rede aqui, ó, afundou, ela estava aqui no seu patamar nominal, aí teve afundamento, ó. Aqui eu estou exagerando. E nesse evento de afundamento, né, a gente saiu de um nível de tensão nominal para 50% da tensão nominal. O DVR soma nesse ponto 50% de tensão, tá? De tal forma que a tensão na carga vai somar, se eu só inverter essa polaridade aqui, ó, de tal forma então que a tensão na carga continue no valor nominal. A carga não percebe que houve afundamento. Tá? Então ele fica monitorando esse nível de tensão, né? Ele mede a tensão na rede e soma uma parcela extra de tensão que compensa o que afundou da rede. É isso que ele vai fazer. Né? E como se manifesta, né? O que acontece com a rede para ter afundamento de tensão? Então, a gente vai ter algumas possíveis causas, né? Uma delas é raio, né? Descarga atmosférica. Né? Então, vai circular descarga atmosférica na rede. Vou até aproveitar essa rede elétrica aqui, ó. Só vou colocar ela um pouquinho mais espichada. Então, a rede, pessoal, ela tem, né, uma dada impedância, né, distribuída aqui entre cabos, transformadores, né? E o que vai acontecer? Mediante eventos de descarga atmosférica, um minutinho, tem uma borracha aqui mais produtiva. Então, essa impedância da rede, moçada, ela está distribuída. Tem um transformador, por exemplo, com uma impedância, a linha de transmissão,
depois o barramento, ou um outro transformador, tá? Então, são, né, várias impedâncias aqui, ó. Aqui a gente tem os alimentadores, os geradores, ou um barramento qualquer que tenha tensão regulada. E pode cair um raio, né, no sistema elétrico. E quando esse raio cai, ele vai circular corrente elétrica na rede, tá? E raio é o seguinte, você pode ter os elétrons deslocando da Terra para o céu, do céu para a Terra, né, ou entre nuvens também, tá? Nesse caso aqui ele vai ter que vir para a Terra, né? E ele vai circular pela rede até achar um ponto de conexão com a Terra, tá? A gente pode ter aqui, por exemplo, um para-raio, é uma resistência variável com a tensão, né? E aí, na hora que vê que a tensão está crescendo ou caindo, no caso do para-raio, a tensão crescendo, né? A resistência dele cai, e aí ele dá um caminho para a condução da corrente para a Terra. A corrente de raio vai ter que ir para a Terra. E aí, durante a condução da corrente do raio, tem uma queda de tensão aqui, ó, um ΔV, tá? Que vai fazer com que a carga aqui na frente seja alimentada não mais com a tensão do alimentador, né, e uma pequena queda de tensão nas impedâncias, tá? Então, a tensão que chegaria na carga aqui, ó, seria essa tensão aqui do alimentador, tá? Menos a queda de tensão nas impedâncias, tá? Digamos que o DBR aqui não está sintetizando nenhuma tensão, ok? Quando não tem a corrente associada a uma descarga atmosférica, essa queda de tensão é baixa. Então, chega na carga uma tensão basicamente igual àquela que o alimentador está suprindo, tá? Quando existe a corrente associada, né, à descarga atmosférica, essa corrente é alta. E aí a queda de tensão também vai ser alta. Tá? Então, esse é um evento, né, que leva a afundamento de tensão. Outro evento é a presença de cargas na rede, muitas cargas, tá? Então, pode acontecer, né, você tem um alimentador, agora eu vou fazer um sistema unifilar. E aí a gente tem, né, a impedância do sistema, e a gente tem cargas em paralelo, vários motores. Então, você tem várias cargas em paralelo, né? E o que acontece, pessoal? A corrente dessas cargas, ela vai circular aqui no barramento de potência. E se alguma dessas cargas, né, for exagerada, tá, na partida dela, ela vai demandar uma corrente mais exagerada ainda. E essa corrente muito exagerada vai circular pela rede. Quando ela circula na própria impedância da rede de alimentação, impedância de cabos, transformadores, né, barras, nós vamos ter uma queda de tensão. Ok? E aí, o que vai acontecer? O alimentador principal vai suprir potência com tensão e corrente, né? E vai ter aqui nosso sinal de tensão regulado nos níveis normatizados. E aí, quando essa corrente exagerada
circula, porque, por exemplo, um motor muito grande está em partida, a gente vai ter um ΔV exagerado. Tá? Então, a barra toda vai observar um afundamento da tensão. Agora, ainda assim, esse evento, né, ele pode ser acomodado pelo sistema, porque ele pode levar a um afundamento de tensão menor do que 20%. Então, aqui a tensão no barramento das cargas ainda fica maior do que 80% da tensão nominal. Tá? Então, pode acontecer, então, que eles admitem. Mas, ou seja, o sistema admite operar, né, com a partida de um motor grandão. Inclusive, ele é feito para isso. Mas a vida vai passando, vão aparecendo novas cargas, o processo, né, é muito dinâmico, muito rápido, tem N eventos diferentes, e aí pode acontecer de algum dia a gente precisar partir um motor grandão junto com outro. Tá? Ou a gente pode estar impondo a um segundo motor um escorregamento compatível a um escorregamento de partida. Tá? E aí a gente vai, não, você está com o escorregamento alto aqui, ó. E aí a gente vai e promove a partida nessa máquina aqui, ó, que também é um evento de escorregamento alto. Tá? Aí a corrente que as duas demandam, né? Vou chamar aqui de I2, a corrente desse motor que está partindo e a corrente desse outro aqui, estão circulando ambas aqui na rede, né? Você vai ter a somatória de todas as correntes das cargas, inclusive essas duas aqui, ó, I2 e I3, que estão associadas a esses eventos de escorregamento alto, né? Se a gente der o azar de serem motores grandes, ambos com escorregamento alto, a gente vai ter corrente exagerada na rede e, com isso, afundamento de tensão maior de 20% do valor nominal. Aí vai ter desarme. Tá? A tensão que eu recomendo para vocês, né, enxergar, né, no processo elementos que promovam travamento de eixo. Tá? Esses elementos fazem com que a máquina ou tenha uma sobrecarga ou comece a operar com a corrente partida de novo. Tá? Até refinando aqui as minhas palavras, né, que até a corrente partida ela é associada a uma sobrecarga, é uma corrente muito alta. Tá? Só que a corrente partida está com um nível de 6 vezes a 9 vezes a corrente nominal da máquina. E se a máquina tem fator de serviço 1, igual a gente viu no laboratório, qualquer corrente que seja 10, 1.1 vez, 1.2 vezes a nominal, já é sobrecarga. Não precisa ser 6 vezes a nominal igual na partida. Tá? A corrente partida ela faz com que o sistema realmente ele sinta, né? Quando a máquina grande entra em partida, você vê que a tensão na barra toda cai por esse motivo que eu estou explicando. E aí vão ter cenários, pessoal, que o motor não está ligando, não teve um operador mandando o motor ligar, raciocinando nesse sentido. Não, liga a máquina tal. Ele não pede para ligar. Só que a máquina está numa condição de processo que a corrente fica similar à de partida. Ele está fazendo um procedimento operacional similar a um procedimento de partida. Tá? E aí a gente precisa ter essa leitura filosófica, né, e crítica, né, para ver esse tipo de fenômeno em ações que levem a travamento de eixo. Travar o eixo vai fazer com que a máquina ganhe escorregamento alto e, consequentemente, correntes similares à de partida. Tá? Então, compartilhando com vocês um exemplo. Uma manutenção que eu participei, onde me foi pedido para estudar a causa de queima de um motor
de uma lança, de uma ponte rolante. E o que o pessoal estava fazendo? Eles estavam pegando a panela do convertedor, o convertedor converte aço, ferro gusa em aço. Tá? Então a panela tem uma boca aqui, tá? E após alguns ciclos de operação, agarra uma sujeira na boca da panela que é a carepa. Tá? Carepa não, escória. É escória de aço. Ela fica aqui e fecha a boca, né? E aí o pessoal estava vindo com a ponte rolante aqui no trilho. Tá? E tinha aqui as rodinhas da ponte e tal. Ela vinha, né? Tinha uma lança suspensa aqui no carro da ponte. Vamos botar o carrinho da ponte aqui. E o pessoal estava batendo com essa lança na boca aqui da panela. Para tirar essa sujeira. Tá? Essa escória. Só que é o seguinte, o cara, né, mirava a lança, acionava o motor de transação, e vinha quente, né, e dava uma porrada aqui nessa sujeira de aço, né, nessa escória para limpar. Cada vez que ele dava uma porrada dessa, ele pegava esse motor aqui da translação da ponte e travava momentaneamente. Tá? Então, não havia um comando de partida, mas ele estava travando a máquina. Então, né, se tinha ali correntes compatíveis à corrente de partida. Tá? No caso aqui, não havia afundamento de tensão, mas não em níveis que levassem ao desarme por subtensão. Tá? Porém, dava sobrecarga, o pessoal ignorava, falou assim, pô, mas eu não estou içando nada, uma ponte dessa é para içar, para deslocar a peça, eu só estou limpando a boca do forno aqui, né, e não estou fazendo nada demais. Isso é o cara está travando o eixo da máquina, colocando a máquina com corrente partida toda hora. Tá? Então não pode, vai queimar. Uma máquina não é para isso. Tá? E não foi a planta mecatrônica desse acionamento não foi comprada para se limpar a boca da panela do convertedor, que converte gusa em aço. Não era para isso. O pessoal inventou isso lá com ela e estava queimando o motor direto. Tá? Mas só compartilhando com vocês um contexto onde a gente procura ver nas minúcias, né, o que está acontecendo e trazer para dentro do campo da mecatrônica, onde a gente vai explicar os fenômenos e conseguir achar a saída. Okay? Bom, essa aula de hoje é aula síncrona, né, que é a mais curtinha. Eu queria parar por aqui então, deu tempo, e eu queria abrir a palavra a vocês para perguntas, dúvidas, quaisquer intervenções que vocês queiram fazer. Bom, então tá, pessoal. Na ausência de quaisquer intervenções, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a presença, desejo uma boa noite e a gente se vê de novo na segunda-feira, né, continuando com esse módulo de manutenção industrial. Tá bom? Até lá. Obrigada. Obrigado, Leonardo. Valeu, Bruno. Valeu, Caquita. Até mais.